Bom, Roque, mais uma. Vamos Agradeço a embora. todos aí que já estão nos acompanhando, aqueles que vão ver. Lembrando que a Venta ela está no mercado como uma locadora, vendas também, equipamentos Miller, toda a linha Miller, né? Tanto multiprocesso, MIG-MAG, TIG, enfim. E estamos aí nas redes sociais, pelo canal YouTube Venta, onde temos todas as informações, dicas, técnicas de soldagem, corte. Então é isso daí. Roque, a palavra está com você. Hoje vamos falar do tema MIG-MAG Miller, certo? Certo. Fontes para soldagem MIG-MAG da Miller, né? Vamos Isso. abordar aí o tema. É um assunto bem amplo, bem interessante também, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos separar nosso bate-papo em algumas etapas, né? A primeira etapa aí que eu queria colocar para vocês, antes da gente falar de fontes MIG-MAG que a Miller oferece no mercado, é falar um pouco genericamente de como a Miller, ela, vamos dizer assim, ela trabalha na parte de desenvolvimento de equipamentos, né, para o mercado, não só brasileiro, mas mercado global, né? Primeira coisa, premissa básica, é que ela constrói os equipamentos dela com base em normas de fabricação, né? Normas NEMA, norma NEMA, norma IEC. Depois o pessoal pode pesquisar mais aí a respeito, tem bastante informação na internet. E existem classificações aí que essas normas elas colocam para os fabricantes, graus de classificação, graus de proteção para os equipamentos, né? E a Miller ela segue todas essas normas aí estritamente na hora de lançar um produto. E somado a isso, Oswaldo, somado aí a seguir as normas de fabricação, também tem a questão da engenharia de produto, né, na Miller. Embarcada, né? Você já teve a oportunidade de visitar a unidade de Appleton? Você já teve a oportunidade de ver o centro de pesquisa, o centro de testes que a Miller tem, que a Miller dispõe, né, nos Estados Unidos, onde ela não projeta equipamentos para o mercado americano, ela projeta equipamentos para o mercado global, nas mais diferentes tipos de localização, situação, temperatura, que mais? Clima seco, clima úmido, Robustez. litoral, norte, altitude, ela prevê tudo. É muito bacana, é muito interessante. E então a Miller ela tem uma preocupação com a qualidade do produto muito forte. Somado a isso, né? Aí eu vou voltar um pouco antes a parte de engenharia de produto, toda a parte, né, tecnológica do equipamento, da lógica de programação também, da parte de comando, toda a parte de potência, os materiais empregados nos equipamentos, realmente é tudo pensado para a gente entregar aí bons produtos, para que no final o soldador, aí, na hora que ele estiver desempenhando a solda, desempenhando o papel dele, ele possa trabalhar sem que ele sofra com variações aí do equipamento. Então, pô, você aí tem uma larga experiência com solda e com Miller, né? E a gente vai conversar bastante sobre algumas características aí dos nossos equipamentos hoje. Legal. E também avisar o pessoal aí também, né, Roque? Se tiver alguma dúvida aí no decorrer da live, você coloca aí, insere aí que depois a gente vai estar respondendo. Lembrando também, como o Roque comentou, né, uma conversa, é um assunto amplo, só que nós ficamos limitados aí pelo Instagram, 1 hora apenas. Então é um bate-papo, né, Roque? É provocar uma situação para que realmente vocês conheçam. O Roque citou em questão da tecnologia embargada, né, na Miller. Hoje, se a gente pegar no site da Miller, é um site totalmente completo, né, de informações, dos recursos, do manual, e também no site da Aventa também a gente disponibiliza a maioria dos manuais lá em português. Então, assim, toda informação das normas, né, de fabricação, de construção, o que a tecnologia que está ali, você tem acesso a isso, né, Rony? Perfeito, perfeito. É isso aí. Bom,
Então, acho que a gente pode dar sequência aí no assunto, né? Então, Sim, a gente falou um pouquinho agora há pouco, né? Como eu comentei, a gente vai dividir aí a nossa apresentação em fases. Primeira fase foi falar bem brevemente aí de como que a gente, vamos dizer assim, trabalha para suprir equipamentos para o mercado global, né? E aí agora vamos falar um pouquinho das características, algumas, né, características padrão dos equipamentos de soldagem da Miller, né? Para começar, a Miller ela já tem alguns anos que ela está focado muito forte na fabricação de equipamentos inversores. Já há bons anos, ela tem focado muito em equipamentos inversores. Ela ainda fabrica alguma coisa em equipamentos tiristorizados, tá? E equipamentos retificadores ela já deixou de fabricar há algum tempo. Mas equipamentos. Então vamos focar principalmente na linha de equipamentos inversores hoje, tá? E dentro dos equipamentos inversores, eu diria algumas características padrão dos equipamentos da Miller. Uma delas, que é muito interessante, que o pessoal gosta muito quando adquire um equipamento nosso, é a questão da ventilação, né? Seja o túnel de vento do equipamento, onde a refrigeração ela passa somente nos componentes que precisam trocar calor, né? Nos casos dissipadores de calor de um GBT, por exemplo, né? É ali que precisa ser resfriado e dentro de uma área fechada, né? Que é o que a gente chama aqui de tecnologia túnel de vento. E uma outra coisa interessante é que esse túnel de vento ele é alimentado por um ventilador sob demanda. Ele não fica ligado o tempo todo. Ele, dependendo do ambiente de trabalho que o equipamento se encontra, né? Você pode ter muita sujeira no ambiente, então se você ficar com o ventilador ligado o tempo todo, você está empurrando sujeira para dentro. Ele não, ele trabalha com a ventilação somente quando habilitado, somente quando os sensores ali de temperatura acusam que precisa do resfriamento, tá? E aí, olha que interessante, né? A gente está falando de calor, troca térmica e característica, né? Então, somado a isso, é muito importante também frisar os componentes, né? A qualidade dos materiais empregados no componente. Seja a qualidade do cobre para o transformador, do alumínio, da estrutura metálica em alumínio, né? Perdão, da estrutura da carcaça em alumínio, de alguns outros componentes também. Para quê? Para você aumentar a eficiência do seu equipamento, para você reduzir o consumo energético, tá? Reduzir o consumo, aumentar a eficiência, aumentar ali, reduzir e reduzir bem o calor gerado pelo sistema. Tá? Então, com isso, garantir uma boa eficiência dos equipamentos, ok? Então, tem uma série de características aí que dá para você ir detalhando, que no final é para quê? Para garantir segurança do equipamento e estabilidade de arco, com, claro, uma boa eficiência elétrica. Característico dos inversores, né, Oswaldo? sim, sim. E assim, só pegando um gancho que é até engraçado, cara, não foi nenhuma nem duas, mas tivemos várias vezes os clientes que utilizaram a primeira vez Miller, eles ligando, falando, ô, cara, sua máquina está com algum problema. Eu falei, mas por que não tá, a ventoinha não tá ligando? Porque além dela funcionar sob demanda, então os ruídos são baixíssimos, então diminui também. Então é uma máquina silenciosa e o pessoal acostumado de ligar a máquina com aquele barulhão, né, do ventilador ligado, quando ele vê uma situação que ela não ligava, aí eles ligavam para nós, né? Pô, cara, a gente tá com medo de queimar sua máquina. Eu falei, não, rapaz, você pode ficar tranquilo. Fora isso, ela tem um Então, sistema também de é, que ela automaticamente ela vai desarmar se porventura exceder, né? E a ventoinha não ligar por causa desses termopares. Enfim, cara, é a tecnologia, né, Rock? sim, bom, então vamos lá. Aí, ó, o rapaz O, até comenta, já recebemos chamados por conta do ventilador não estar funcionando também. Então, Pode acontecer, pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas assim, é interessante, de novo, algumas coisas ficarem claras não, para o o que pessoal que ele está comenta assistindo aí, que vai Rock, é a assistir, questão do pessoal né? pensar que o ventilador não estava funcionando, mas é por causa sobre demanda, né? Exato. Mas é interessante o pessoal ter consciência que assim, esse método, essa engenharia construtiva, ela vai ser igual
para todos os equipamentos que nós vamos falar hoje na linha de Mig-Mag, tá? Seja para o equipamento mais simples até o equipamento com mais recurso tecnológico. Alguns princípios, né? Igual eu falei para você, essa questão da ventilação, a questão dos materiais empregados para a fabricação dos componentes de alta qualidade, para garantir uma boa eficiência elétrica, a questão da eletrônica empregada no sistema, né? A questão de da gente abordar com muito enfoque hoje de equipamentos inversores, de que a gente pode embarcar mais tecnologia, diferente do equipamento retificador, do equipamento texturizado, a gente pode embarcar mais tecnologia. Então, assim, quando a gente fala de tudo isso, né, a gente chama isso, eu chamo tudo isso de característica padrão dos equipamentos da Miller. Tá? Isso é premissa básica. Dali para frente, né, aí característica de processo, algumas curvas características, lógicas de programação, por aí vai. Aí a gente vai ter famílias de equipamentos para te dar mais ou menos recursos, né, dependendo, claro, da sua aplicação de soldagem. Mas, de novo, bem claro para todos, toda essa lógica, toda essa preocupação com a qualidade e estabilidade, com a garantia que o equipamento performe bem, que tenha uma excelente eficiência elétrica, que eles tenham uma lógica de segurança ali, com todo sensorizado, isso daí é padrão, ok? Ok, acho que teve um probleminha mas já voltou já. Pode Tá, falar. ok. Não, tranquilo. Bom, então acho que a gente deu uma pincelada rápida aí, de novo, como construir, baseado em quê? O que é padrão, né? Então eu vou começar agora falando aí vamos dizer assim, de uma linha não vou chamar uma linha de entrada, né? Mas uma linha que aqui no Brasil a Miller ela se destacou bem, né? Que é a linha Envision. E aí junto com a linha Envision eu vou também trazer a linha XMT. Apesar da linha XMT ser uma linha de produto multiprocesso, ou seja, ela faz além de MIG, ela também solda no processo TIG e eletrodo revestido, e dependendo da potência também faz goivagem. Eu vou trazer esse equipamento também para a nossa discussão, porque ele é largamente empregado para soldagem de arame tubular, largamente empregado para soldagem de arame sólido, largamente empregado para soldagem de arame tubular autoprotegido, por exemplo. Tá? Então, falando inicialmente dos equipamentos Envision. Os equipamentos Envision, esse sim é um equipamento dedicado para soldagem de MAW. Tá? Ele tem duas potências, né? Ele é 350 amperes e 450 amperes. Ele tem uma característica muito interessante que você consegue setar nesse tipo de equipamento o tipo de processo que você vai querer, se é MIG convencional ou processo pulsado. Você consegue setar o tipo de arame que você quer trabalhar. Então tem curva característica para cobre silício, para aço inoxidável, para aço carbono, arame tubular, enfim. Você selecionar também o diâmetro e o gás que você vai utilizar. Para quê? Para a máquina, através de uma lógica, te devolver a melhor faixa de trabalho e operação para o material que você setou, o material que você vai soldar. Então, a máquina já assume isso. Né? E aí, conversando com algum modelo de cabeçote, como por exemplo, com a linha Envision, eu colocaria, por exemplo, o cabeçote 74 MPa Plus da Miller. Eu conseguiria trabalhar, por exemplo, no modo pulsado, que a gente chama de duplo pulsado, que é o pulsado do equipamento, né? Alternando corrente, pique base, e a corrente, e alternando a velocidade de alimentação do arame. Entendeu? Então eu trabalharia como? Com a minha máquina fornecendo corrente de pico e corrente de base, corrente de pico e corrente de base. E conforme eu estivesse na corrente de pico, o alimentador do arame está trabalhando numa velocidade. Aí conforme eu desço para a corrente de base, o alimentador de arame muda essa velocidade. E aí o que eu ganho com isso? O aspecto visual do meu cordão vai lembrar muito um cordão de um processo de soldagem TIG, que é aquele processo que o soldador vem adicionando a vareta, vai avançando e adicionando vareta, e ele vai ficando bem escamado. Né? Então você consegue trabalhar isso eletronicamente e mecanicamente pelo alimentador de arame. Tá? Fora isso, né, você também trabalha com outros processos.
por exemplo, arame tubular 71T1, por exemplo, com gás CO2, também tem um excelente resultado. Enfim, aí onde eu quero destacar esse equipamento, né? Você consegue inserir nele a informação de que material que você está soldando, que material que você está usando, né? Que tipo de arame, que tipo de gás e tal, para ele já te devolver uma faixa de regulagem para facilitar a tua vida. Então você não fica ali perdendo muito tempo com regulagem, ou regulando pelo barulho, regulando pelo, sei lá, por instinto e tal. Não, o equipamento ele já restringe bem a faixa para te facilitar a vida. Isso eu acho muito interessante, tá? Isso falando bem rapidinho aí da linha Invision. A linha XMT, que a gente pode destacar, eu vou começar pela XMT MPA, que ela faria exatamente o que eu acabei de falar da Invision. Só que com a única diferença é que ela é uma fonte multiprocesso, tá? Então, é bem interessante que você pode escolher um equipamento para soldar todos os processos, tá? TIG, eletrodo, MIG e MIG pulsado, ou tem um equipamento dedicado para MIG e MIG pulsado, tá? Na linha de XMT, Oswaldo, eu destacaria também um outro recurso que eu acho muito interessante, que é o recurso Autoline. Tá? Isso também é uma coisa muito bacana que alguns equipamentos da Miller possuem. Que é o quê? É o fato de você alimentar o equipamento com a alimentação do primário, né? Com 220, 380, 440, sem precisar setar nada no seu equipamento. Eu não preciso nada, né? Eu não preciso abrir a tampa, eu não preciso mudar fio, eu não preciso chavear, eu não preciso fazer nada. O equipamento já reconhece que tensão que eu estou alimentando ele. Tá? E o que é mais interessante, Oswaldo, desse recurso, é que o equipamento ele dispõe de um filtro que permite grandes oscilações. Então, por exemplo, você aí da Venta também tem a parte de geradores. Né? Porventura, aí você tem um equipamento, um gerador, fornecendo energia elétrica para um equipamento desse, uma XMT, por exemplo. E você está trabalhando ali na faixa de 380 volts. Acontece algum problema no gerador, essa tensão cai para, sei lá, 340 volts, 330 volts, o equipamento ele não vai desestabilizar, ele não vai desligar. O arco elétrico na saída vai se manter com a mesma qualidade de quando você estava alimentando ele com 380 volts. Esse é um recurso que as fontes XMT 350 e a Envision, que eu acabei de falar, possuem. E isso daí também é uma vantagem, e tanto quando você está falando em integridade de soldagem e integridade do seu equipamento de soldagem. Sim, e também, Rock, não só para geradores, né? Se a gente for analisar as faixas, né, de energia que algumas empresas têm, onde tem uma variação, né? E vale ressaltar, quem vai identificar isso, quem vai perceber isso é o teu operador final, o soldador, né? E a gente é prova disso, dele estar usando lá, da gente chegar, ele está usando uma outra máquina, uma outra tecnologia, ele falar, poxa, eu não posso ligar as três ao mesmo tempo, senão eu tenho perca aqui de energia, a minha fonte fica maluca. E de repente ele vê 5, 10 Miller trabalhando ao mesmo tempo, por mais que tenha né, esse vai e volta de energia aí, ou essa instabilidade, a Miller consegue filtrar isso, né? Então, vamos dizer assim, é muito positivo isso, que vai estar envolvendo o quê? A confiabilidade do soldador, qualidade e a dinâmica, né? Que ele não vai parar, ele não vai se aborrecer porque, puxa, parece que alguém mexeu, desregulou meu equipamento. Não. Justamente por causa da energia, né? Parece algo tão simples, né? Mas que impacta negativamente, né? É por isso que eu comecei falando lá no início da nossa apresentação, agora na nossa live, eu comecei falando em tecnologia, aliás, normas de fabricação, depois engenharia de produto, como a Miller pensa a fabricação de um componente, de um produto, materiais empregados, lógica de comando, entendeu? Potência, e aí a gente chega agora nos benefícios que isso te dá. Né? Então, o que acontece? Quando você tem esse tipo de recurso, acontece justamente isso que você falou. O teu soldador ele não vai
a pessoa que está soldando ali, ele não vai sentir qualquer variação da rede elétrica, né? Ah, e tem uma outra coisa também muito interessante, Oswaldo, desse equipamento, é que ele tanto é trifásico quanto monofásico, ou seja, também às vezes pode acontecer, principalmente em obra, às vezes acontece, queda de uma fase, por algum problema X aí. Então, o equipamento, você fala assim, pô, eu vou parar minha produção porque eu não tenho mais o trifásico aqui, agora eu estou trabalhando só no monofásico. Os equipamentos da Miller possuem a possibilidade, no caso do XMT, possui a possibilidade de você também alimentar ela com com duas fases somente, tá? Mantendo aí 220, 380, 440, fazendo todo esse reconhecimento através do autoline. Você vai ter você vai ter um pouco da perda de potência, né? Porque você vai estar trabalhando agora só com duas bobinas do transformador, porém você continua garantindo uma excelente estabilidade de arco e garantindo o trabalho do seu soldador, ok? Rock, e resumindo, a gente já pegou, né, em obras, a gente já chegou em obra que numa fase 380, na outra 220, e numa situação dessa, pessoal, você pega essa fonte, a XMT350, puxa, onde ela está energizada no 380, eu só vou desconectar e, no máximo, talvez trocar um plug ou não, ou uma stack, mas eu vou chegar e conectar lá, automaticamente ela vai reconhecer e pronto. E vale bem ressaltar isso, porque, Rock, você lembra quantas obras a gente já foi e o pessoal testemunhou para nós que, puxa, queimamos a máquina, porque o soldador ou o responsável esqueceu que tinha essa mudança de tensão, não fez, né? E já com a Miller, você estar respaldado nisso, porque tem até as pessoas que sabem, mas na hora a gente sabe como que é a loucura de obra, essa correria, na hora você esquece, você vai lá e, né? Mas Então, isso tudo, Oswaldo, são recursos que o equipamento dispõe que garante principalmente a qualidade da sua soldagem e a integridade do seu equipamento. O assunto aqui do nosso bate-papo é sobre fonte de soldagem GMAW, né? Ou MIG-MAG. E aí a gente está falando aqui de assuntos que são recorrentes no nosso dia a dia, né? E a gente está abordando aqui algumas características de produto que fazem toda a diferença para quem trabalha em ambientes assim, onde você tem grandes mudanças, né, como obra, por exemplo, mas também não só obra, fábrica muitas vezes também tem problema de alimentação, problema de variação de rede, infelizmente é normal, tá? E de novo, o equipamento ele possui de tecnologia que garante que você não danifique o teu produto e garanta eficiência e um baixo consumo de energia, né? Isso tudo é muito interessante. De novo, equipamentos inversores, tecnologia embarcada, faz muita diferença. Indo nessa linha, Oswaldo, de tecnologia embarcada, eu queria também tocar num assunto muito interessante, já que você está falando de obra aí, que é os equipamentos XMT350, Arc Reach. Né? O que é o equipamento Arc Reach? É muito comum, né, no processo MIG-MAG você ter uma fonte e você ter um cabeçote. No cabeçote você vai colocar a bobina de arame, você vai inserir ali, vai ter uma entradinha de uma válvula solenoide para você inserir seu gás, vai colocar sua tocha, né? Você vai passar o arame rodando, vai montar o seu sistema e vai soldar. Até aí, ok. Só que alguns equipamentos, você tem a comunicação entre fonte e cabeçote acontecendo remotamente através de um cabo de comando. Né? Então você está lá no painel do cabeçote, você fala, bom, eu vou avisar minha máquina que eu preciso abaixar a tensão. Então eu vou lá, abaixo a tensão, certo? O cabeçote manda esse sinal para a fonte vai lá e baixa a tensão. Ou então, por exemplo, eu dou um gatilho, esse sinal do gatilho também avisa a fonte lá que eu preciso, sei lá, fechar um contato lá para mandar a tensão, para energizar o meu equipamento para acontecer ali a soldagem, né? Para eu ter saída, para eu energizar meu sistema e para eu ter a soldagem. Então, pensando nisso tudo, né? O que a gente começou a observar? O que a Miller começou a observar há quase 10 anos atrás já? Que muitos dos problemas que aconteciam no sistema de soldagem MIG-MAG eram causados por falhas no cabo de comando. Muitas vezes você encostava um sistema desse completo porque o cabo de comando rompeu.
e aí a comunicação entre fonte e cabeçote ficava impossibilitada, né? E aí o que acontece? Você tinha que parar todo o equipamento até vir a manutenção e trocar esse cabo de comando. Então, assim, isso fazia com que as empresas tivessem perda de produtividade, né, por conta dessa situação. Então, o que a Miller desenvolveu lá atrás, né, que também a gente já teve a oportunidade de explorar bastante aqui no Brasil. Ela desenvolveu a tecnologia ArcReach, que é o quê? É a comunicação acontecendo entre fonte e cabeçote via cabo de corrente. Então é o cabo de solda mesmo ali, o cabo positivo, né, que está ligado na fonte para o cabeçote, enquanto o cabo terra está ligado na fonte na peça. Então o cabeçote ele se comunica com a fonte via esse cabo de corrente. A Miller ela eliminou o cabo comando e a comunicação é feita via esse cabo. O que eu ganhei com isso? Primeiro, é que eu eliminando o cabo de comando, eu não tô mais eu não limitei mais a minha extensão, minha distância entre fonte e cabeçote, eu não limitei mais pelo comprimento do cabo comando. Então, hoje com essa tecnologia, eu posso ter a fonte aqui, 120 metros de cabo de corrente e meu cabeçote aqui. Então, eu posso trabalhar em grandes distâncias. Pô, Rock, mas e a perda de potência? Né? Porque eu tenho um grande comprimento de cabo, eu estou gerando uma grande resistência. Eu preciso dimensionar meus cabos adequadamente. Eu preciso entender a resistividade do meu cabo de corrente para eu entender como que eu dimensiono. Bom, duas coisas. Primeiro, a Miller já te fornece toda a informação para você dimensionar o seu cabo com base no comprimento que você vai ter, mais a corrente que você vai utilizar. Então isso aí já está pronto. E segundo, é que você não vai ter queda de potência na ponta, lá na solda, por conta de todo esse comprimento, porque a Miller desenvolveu junto com isso um cabo que é o VoltSense, é um sensor de tensão, onde esse cabo faz a leitura da tensão de arco e fala para a fonte, olha fonte, o soldador ele setou aqui 27 volts, porém você está me mandando 24, eu preciso de mais potência para compensar essa perda que eu tive por conta da minha grande distância. Então a fonte já automaticamente corrige e já entrega para o soldador a potência, a tensão que ele regulou. Eu estou vendo aí uma pergunta, 30 30 metros, né? metros, né? Não, até 120 metros. É. Não é limitado em 30, é até 120 metros. Isso aí foi uma tremenda uma sacada. Primeiro porque você eliminou um item que tem muita quebra. Segundo que você possibilitou trabalhar com grandes distâncias. Ainda não peguei 120 metros, né? De uma máquina até um cabeçote. Não tive essa oportunidade. O Mas já máximo trabalhei. que eu peguei foi 80 metros. Pô, você foi mais longe que eu. O máximo que eu peguei foi 45 metros. Mas é esporádico E também, viu, Rock? É uma situação. Não, sim, no caso foi um trabalho em altura que eu peguei, né? E aí foi bacana porque a fonte, ela ficou num rack ao lado da alimentação, né? Onde tinha ali a rede elétrica do trifásico, né? Você só trabalhava com o cabo de corrente, levando o cabeçote até o ponto de solda. Assim, em termos de versatilidade vamos dizer assim, da diminuição de componentes no teu sistema, putz, isso aí é uma baita de uma sacada. Uma baita de uma sacada. E Essa você tem o tecnologia. ajuste da velocidade do arame e da voltagem, né, cara? Isso daí é. Sim, sim. No cabeçote, exatamente. Sem o cabo de comando. Então, isso é muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas obras, né, onde a gente empregou esse recurso aí e olha, fantástico. Sucesso. Fantástico. Tanto que a Miller ela tem empregado esse recurso em outras fontes, como por exemplo a XMT Field Pro, né? Que é um equipamento que veio para substituir a Pipe Pro. Pipe Pro. Pipe Pro 300, Pipe Pro 450, isso para soldagem de campo, né? A Pipeworks 350 Field Pro, ela tem esse recurso do ArcReach, só que ela foi além. Ela mencionou um cabeçote chamado Smart Feeder, né, onde você consegue trabalhar no processo de soldagem pulsado, no processo de soldagem RMD,
No processo de soldagem, arame tubular, arame sólido, diferentes tipos de gases, diferentes tipos de diâmetro de arame, entendeu? Você vai setando ali as informações do seu processo para a fonte já te devolver a curva característica daquele processo que você setou e você ter toda a regulagem no painel do cabeçote conversando com a sua fonte sem cabo de comando. É, Então, assim, de novo, a Miller já está olhando muito lá na frente há muito tempo. Né? isso. Isso é uma característica muito interessante. E como que ela faz isso? De novo, a tecnologia que está embarcada na questão da eletrônica de comando, na questão da engenharia empregada no produto, com base nas demandas de mercado. É muito bacana, é muito interessante. É. E até a Dimension 650 disponibiliza esse recurso, né? Sim, a Dimension 650, ela também trabalha com a tecnologia Arc-Reach. A Dimension 650 ela se enquadraria numa fonte multiprocesso, né? Trabalha Baita com de uma TIG, máquina. trabalha com eletrodo revestido, trabalha com arco submerso, trabalha com goivagem, trabalha com soldagem de GMAW, faz tudo isso, né? Então, para a gente falar de Dimension, a gente vai precisar de uma live para falar da Dimension, né? Bom, Mas tem bastante o que recurso. eu já posso acalmá-los, né? Que a nós, na venda, a gente tem todos esses modelos disponíveis, tanto para locação e venda. Isso que é bacana, por exemplo, a Dimension, nós somos os primeiros, a Venta foi o primeiro distribuidor a trazer para o Brasil, e nós temos tanto ela já locada ou já vendida, né? Então, às vezes, o pessoal vê algum modelo desse, puxa, a XMT ou até a própria Delta Weld, nós vamos falar aí, nós temos disponível na venda para locação. Então, puxa, eu queria comprar, mas eu queria fazer, vamos dizer assim, um test drive. Dá para você alugar ela, né, e trabalhar. Perfeito. Bom, então assim, eu já aproveitei para colocar o gancho na Field Pro, na XMT 350 Field Pro, e dizer que esse equipamento aí, vamos dizer assim, hoje é o que tem de suprassumo para soldagem de equipamentos de campo, né? Perdão, soldagem de campo, seja duto, seja equipamentos pesados, seja obra eletromecânica, né? Seria o equipamento que estaria no suprassumo com diferentes tipos de recurso, igual eu citei aqui, RMD, pulsado, tá? Trabalha com dois tipos de arame, seria tubular ou arame sólido no processo de GMAW, ou FCAW no caso. Que mais? Você imputa nela os gases que você está utilizando, o tipo de arame que você está utilizando, e ela já te devolve toda a programação, a lógica de programação, dentro de uma faixa já bem fechada para você ter pouco trabalho para você regular, para você fazer ali um ajuste muito fino e preciso para você ter uma boa estabilidade de ar. Junto com isso, lembra agora há pouco que a gente comentou, tecnologia autoline. Mesmo que você tenha uma falha lá no primário, na entrada do primário, a fonte segura, para que você lá na saída, lá na ponta, no arco elétrico, garanta ali a qualidade e a integridade da sua junta soldada, tá? Bom, Excelente. excelente. Então, essa é uma pincelada rápida de InVision, né? E aí a gente entrou em XMT 350, XMT 350 MPa, XMT Field Pro e o que a gente consegue fazer com cada uma delas, o que a gente consegue trabalhar com cada uma delas. Então, assim, de novo, e tudo isso de maneira muito simples, muito intuitiva, pouca lógica de programação, é muito fácil programar um sistema da Miller. Essa é uma outra preocupação que nós temos também, que é entregar para os nossos clientes um equipamento que seja de fácil operação. Tá? Quanto mais fácil for a assimilação do soldador com o seu equipamento, mais ele vai dominar o produto, mais ele vai dominar o equipamento dele, mais fácil e mais rápido ele vai performar. Tá? Bom, queria agora dar sequência, Oswaldo, se você me permite, para falar da linha Delta Weld, que está aí repaginada pela Miller também. A Miller, bom, ela tinha a linha Delta Weld 402, 602, 802, eram equipamentos tiro-historizados. Ainda existem, a Miller ainda comercializa esses equipamentos, só que ano após ano a procura pelos equipamentos tiro-historizados vem caindo. E aí a Miller repaginou
a marca Delta Weld, e ela trouxe agora recentemente para o mercado a Delta Weld 350 e a Delta Weld 500, que são equipamentos já inversores, ok? Com duas novidades. A primeira é o cabeçote que é integrado nesses equipamentos, né? Que é a linha Intelx, né? Que é a gente tem o Intelx Pro e o Intelx. Eu vou falar, dar mais foco no cabeçote Intelx Pro, que ele é mais completo. E outro recurso que eu achei muito interessante que a Miller trouxe na Delta Weld é o cabo de comando que vai empregada nela, que chama Arc Connect. É um equipamento, é um cabo de comando que trabalha com uma lógica de comunicação diferente do 14 pinos convencionais que a Miller emprega em alguns equipamentos. Tá? Esses equipamentos, diferente da linha XMT que a gente estava falando agora de solda de campo, esses equipamentos são equipamentos para soldagem no processo de GMAW, tá? Mas mais focados para caldeirarias, fabricação, manufatura, automotivo, mais indoor, vamos chamar assim, não campo. E qual que é a grande vantagem, né? O que a Miller trouxe de novidade aí nesse conjunto Intelx Pro com Delta Weld? Primeiro que ela embarcou no produto uma curva que já é muito conhecida por você, muito consagrada pela Miller, que é a tecnologia pulsada ACPulse, que é um pulsado patenteado pela Miller, diferente do pulsado convencional, onde você tem corrente de pico e corrente de base. Né? E o ACPulse ele trabalha numa lógica um pouco diferente disso, que garante uma melhor performance do arco elétrico, uma melhor estabilidade de arco, um menor heat input e, consequentemente, melhor produtividade. Tá? Então, ela embarcou esse modo de transferência ACPulse, essa curva ACPulse, perdão, na Delta Weld com a linha Intelx Pro. E o melhor de tudo isso, modo sinérgico. Então eu trabalho com esse ACPulse no modo sinérgico, o que facilita muito o controle do soldador. Então a lógica, Oswaldo, desse equipamento é muito simples também. Você tem um cabeçote e você seta no cabeçote que tipo de processo você vai querer trabalhar. Se é no MIG convencional, se é no MIG sinérgico ou no ACPulse sinérgico. Depois disso, você informa para o equipamento. Eu vou trabalhar com que tipo de arame? Arame tubular, arame metalcore, arame de aço inoxidável, entendeu? Arame tubular, dependendo do processo. Depois o tipo de gás que você está utilizando, ok? E o diâmetro do arame. Você setou ali, já dá o ok, o equipamento já faz toda a lógica de programação com base nas informações que você colocou. Com base nisso, você vai ter três controles para fazer. O primeiro é a velocidade de alimentação do seu arame. O segundo é o comprimento do arco. Como você vai estar trabalhando no modo sinérgico, né, por exemplo, né, considerando essa possibilidade de escolha, você vai conseguir colocar, se você vai querer que o arame funda mais perto da peça ou mais distante, que é o que a gente chama de arc length. Você regulando o arc length, você ainda tem a possibilidade de controlar depois do famoso arc control, né? Que é o quê? É você controlar ali, é o ajuste fino do arco elétrico. Traduzindo não, fazendo uma metáfora aí com um outro segmento, é como se o arc control fosse um micrômetro. Onde você, ao ler a peça, você consegue ler décimos, centésimos e milésimos. Então você consegue fazer um controle exatamente muito fino e preciso do seu arco elétrico, garantindo o quê? Melhor qualidade da junta soldada, diminuição do número de respingos, melhor controle do aporte térmico na sua peça. Então, assim, velocidade. Então, isso para o processo de solda manual, nossa, é fantástico. E a facilidade que você tem para operar esse equipamento,
com tão pouca, como é que eu posso dizer assim? Você não precisa de grandes habilidades ou conhecimentos para Sim. comandar, para setar esse equipamento. É muito simples, é muito Tanto intuitivo. a gente consegue informar hoje pelo um vídeo de WhatsApp de 60 segundos ou no máximo um minuto, né, Rock? A gente tem tido essa experiência do pessoal, poxa, tô com esse equipamento. E é interessante, né? Você estava abordando, né, as linhas que a Miller trabalha, desde os alimentadores de arames, né, com tecnologia, com os recursos, né, vamos colocar os recursos e os benefícios, e a gente consegue entregar para o cliente desde daquela configuração que ele chama do simples, né, mas com um recurso embarcado, né, de, pô, se ele tiver disponível, desde um switch case a um 74 MPa Plus, né, que o 74 MPa Plus ele já vem com uma linha com duplo pulso, burning back, enfim, tem toda aquela, né, aquele respaldo para a aplicação. Ou, de repente, eu quero usar tanto assim, que nem a Delta Weld ou uma XMT com um cabeçote mais simples, então eu consigo fazer essa configuração. Então, assim, se for, falando assim, bem claro, né, a Miller consegue atender a classe A, B, C, D, né, ela consegue atingir todos, né, ao mesmo tempo. Então, isso é bem, é bem positivo, porque torna também fácil de utilizar. A gente bate muito essa tecla porque realmente é intuitivo, é fácil a programação, então você não precisa ficar, você não perde tempo, né? Você ganha tempo com isso, né? Oswaldo, você falou uma coisa interessante. Facilidade operacional. E outra coisa, a aplicação que você está imaginando ou olhando para o cliente ali para você fazer o desenvolvimento do processo, né? Porque você tem que ter isso muito claro. Qual que é a realidade do cliente? Qual que é a realidade ali daquela aplicação, daquele processo? O que ele tem de consumível, o que ele tem de gás? E trazer isso de uma maneira simples, né? Que tipo de matéria-prima, material ele vai soldar? E trazer isso de forma simples e clara para o teu equipamento, né? Para que ele seja um equipamento de fácil programação. Quando eu falo programação, é imputar esses dados no equipamento para que ele te devolva uma lógica, né, uma curva específica para aquele tipo de processo que você vai se deparar, certo? Para que o seu soldador performe. No fim, você precisa ter o quê? Um excelente controle, certo? Com o mínimo de botão para apertar, o mínimo de botão para setar, né? Beleza, putz, essa máquina é fantástica, soldar, só que eu preciso putz, eu preciso apertar 500 botões, eu preciso regular Mas uma 500. espaçonave. Eu preciso tirar meu brevet aqui para para pilotar esse avião aqui. Enfim, a Miller ela consegue entregar potência e controle de uma maneira muito simples, né? Com lógicas empregadas, de novo, lógicas empregadas no equipamento inversor que propiciam que o equipamento seja de fácil operação, fácil aplicação e dê uma excelente resposta para o soldador e para a empresa que fez o investimento no equipamento. No final é isso que vai importar, né? Então, assim, eu percebo que a Miller ela vem desenvolvendo cada vez mais equipamentos de solda, né? Vamos falar especificamente aqui do processo de MAW, onde está muito claro assim, a lógica empregada, né? Eu preciso do equipamento que dê o máximo para o soldador, com ele me informando o mínimo de informação. Entendeu? Isso é muito interessante. Eu percebo que esse caminho está sendo tomado já há muito tempo, simplificação, né? E cada vez mais, por conta do advento dos desenvolvimentos tecnológicos, principalmente na parte de eletrônica, nossa, a Miller ela vem caminhando junto aí, que ela vem, nossa, cada equipamento da Miller que ela vem lançando aí que é espetacular, espetacular, tá? Então, assim, para a gente fechar essa linha de Delta Weld, né? A Delta Weld, então, repaginada, o nome comercial veio de um equipamento utilistorizado e agora ela é um equipamento inversor, tá? E ela vem com recursos onde você
pode extrair dela assim, curvas, como, de novo, como o Arc-Bios, que faz com que o resultado da soldagem no processo de GMAW seja muito diferente de um pulsado convencional, do pulsado standard. Tá? Isso vamos comparar Miller com Miller, por exemplo. O pulsado, o Arc-Bios, ele é muito melhor, por exemplo, que o pulsado da XMT-MPA, por exemplo. Né? Claro, depende da aplicação que você vai empregar o seu equipamento. Né? Depende da aplicação. Mas falando como tecnologia embarcada no processo, aí eu sou mais fã do modo de transferência Arc-Bios. Tá? Legal. E, bom, vamos lá. Falamos um pouco de cada Aí, lógica Rock, de construção, engenharia. a gente só vai ter aí mais uns 6 minutos, porque Então tem depois a que gente correr. precisa responder as perguntas aqui do pessoal que nos Então, enviou, tá? então deixa eu. Cara, eu me empolgo aqui, se você não me freia, vamos lá. Então, Não, assim, mas gente, você quer a gente veio para numa, 4, 5 horas. a gente veio numa lógica de construção, né? Então, vamos lá, engenharia de produto, testes, né, normas de engenharia de produto, testes, concepção de produto, tecnologias embarcadas, característica. Estamos vindo numa linha de evolução e aí eu finalizo, né, com base nessas famílias de equipamentos que a gente está falando, na linha contínua, né? Também o equipamento da Miller aí está no mercado há mais ou menos uns 6 anos, se eu não estiver enganado, 5, 6, 7 anos mais ou menos, onde já é um equipamento totalmente inteligente. Então, assim, a lógica empregada nesse equipamento para você fazer comunicação fonte cabeçote é totalmente diferente da linha de uma linha XMT, de uma linha Invision. Né? Ela também utiliza a tecnologia Arc Connect, né? Que é a questão dos tempos de resposta fonte cabeçote para garantir melhor estabilidade de arco, ok? É um equipamento que te propicia soldar diversos tipos de material, diversos tipos de liga, Inconel, cobre silício, alumínio, aço inox, aço carbono, que mais que eu posso falar? Diversos tipos de aço inox, como por exemplo os austeníticos, os ferríticos, os martensíticos, enfim, é um equipamento que te oferece diversos tipos de recursos, diversos tipos de modos de transferência para diversos tipos de material empregados com diversos tipos de gases. Então, dentro dessa lógica também de simplicidade, é muito interessante porque você consegue setar vários tipos de processo, vários tipos de produto e deixar tudo salvo na memória. Né? E outra coisa muito interessante desse equipamento, ele já é totalmente moldado, projetado para indústria 4.0. Então, lembra, algumas semanas atrás nós fizemos uma live sobre indústria 4.0. Esse equipamento ele já vem pronto para atender, ele já vem com Insight Core de fábrica ou com Insight Centerpoint com base numa licença. Então, ele ou monitora ou faz toda a gestão integrada do seu processo junto lá, gerando as informações para um ERP, por exemplo, dados de soldagem. Então, esse equipamento, Oswaldo, também é outro equipamento que a gente precisa de uma live aí para falar dele. Mas hoje é o que. Porra, nossa, tem coisa pra caramba. Mas assim, ele é o equipamento hoje que é o equipamento número 1 da Miller em termos de tecnologia embarcada. Tá? E ele é fantástico. Fantástico. E você vê que tanto dá para aplicar ele em soldagem manual quanto em robô, né? Sim, então, muito bem frisado. A tecnologia que tem, né, essa fonte, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. O equipamento que a Miller hoje oferece para soldagem para integração com o robô, né? E mais uma vez, ele já vem com toda essa tecnologia embarcada para comunicação com o robô, toda essa tecnologia embarcada para a indústria 4.0 e toda uma tecnologia embarcada principalmente para a parte de soldagem, né? Eu acho engraçado. No final de tudo isso, a gente até esquece que o equipamento solda. Mas o equipamento solda muito bem diversos tipos de liga, diversos tipos de materiais, diversos tipos de arame. É fantástico, é muito ampla a gama de ligas que esse material solda. Ligas metálicas e não metálicas. Né? Então é muito bacana. E, de novo,
pensando na simplicidade. A gente está no Brasil, a gente fala português. Então o equipamento já está lá com o painelzinho dele em português, os Isso. materiais para você setar, o tipo de gás, as curvas características, e com uma lógica de programação muito simples. E conforme você vai colocando ali algumas informações, o próprio equipamento já vai adotando caminhos através de algoritmos nas suas respostas que fazem com que você não erre, né? Não programe errado. Ele já vai adotando ali um caminho para chegando no final você já ter o caminho percorrido, o caminho certo, adequado, para você entregar para o soldador ou para o robô, né, uma melhor arco elétrico ali. E depois, de novo, fazer o ajuste fino. É o Sim. tal da comparação que eu falei para você do micrômetro, né? Você vai É. regular o seu arco elétrico ali nos milésimos, entendeu? É precisão. Precisão é a palavra. É. E assim, pessoal, a gente não vai conseguir falar muito dela, mas no canal da Aventa tem lá contínuo, né? A gente apresentando ela, soldando com ela, mostrando o painel. E também quem não acompanhou a live do monitoramento, né, Rock? Tá também aí, a gente deixou lá, tá salvo lá, dá para você acompanhar. Perfeito, perfeito, isso 4.0. Ô, Rock, vamos para as Oswaldo, perguntas? só para fechar, tá? De novo, uma breve revisão. Todos os equipamentos, todos, fontes inversoras. Todos esses que eu citei, todos. Linha Delta Weld nova, contínuo, XMT, Invis, todos. Todos esses equipamentos têm uma alta eficiência elétrica, um fator de potência muito bom. Então, assim, são equipamentos, todos eles muito simples de operacionalizar, equipamentos que dão uma ótima resposta de arco elétrico do soldador, que possuem dinâmicas de proteção para o equipamento, garantindo que o equipamento tem um longo tempo de vida útil. Então, quando a gente fala em equipamento Miller hoje, pode ter certeza que a gente está falando dos melhores equipamentos que a gente tem no mercado de solda, sem dúvida. Sem dúvida. Assina embaixo. Vamos para Walter as perguntas. PJ013 pergunta: qual máquina de solda entrou no lugar da Pipe Pro 450? Oh, Só, Rock, antes de você temos. responder, a gente tem ainda ela para locação, tá? Tanto a 450 e 300, hein? Mas vamos lá. É uma pergunta saudosa, saudosa. Grande Pipe Pro, ela trabalhou muito, por muito tempo, muitas empresas aí usaram esse Topíssima, equipamento topíssima. para soldagem de duto, né? Ela saiu de linha em 2011, se eu não me engano, 12. Eu não, já tem um bom tempo, né? Mas para você ver, né? Você tem o equipamento ainda no teu portfólio, né? Mesmo depois de quase 8 anos e operando muito bem, né? Isso é uma prova aí da robustez, da durabilidade do equipamento da Miller. Bom, o equipamento que substitui a Pipe Pro 450 hoje, eu posso pegar a Pipe Pro e falar assim, bom, as pessoas que compravam esse equipamento, eles aplicavam ou em campo ou no Pipe Shop. Vou começar falando do Pipe Shop. E aí do Pipe Shop, a gente tem um equipamento que chama Pipeworks 400. Tá? Eu não Do falei faixa aqui duplo. nessa live, mas é um equipamento que multiprocesso, solda TIG, solda eletrodo revestido, solda MIG. Ele tem uma E característica com alta muito frequência. TIG com alta frequência, boa, no começo do processo TIG com alta frequência, bem lembrado. E ele é muito interessante porque de fábrica o conjunto ele é vendido com cabeçote duplo. Por quê? Porque ele é largamente aplicado para soldagem em situações de passe de raiz no processo RMD. Então você já deixa setado um lado, um cabeçote nessa situação. E o outro cabeçote você pode trabalhar no enchimento e acabamento. Né? Isso falando solda, por exemplo, de tubulação. E aí você pode trabalhar com passe de raiz com arame metalcore 09, por exemplo, e no enchimento e acabamento com arame tubular 1.2. Um você vai trabalhar com gás mistura, o outro cabeçote você vai trabalhar com gás CO2, por exemplo, tubular. Só que qual que é a vantagem disso tudo? Não é que eu vou soldar simultaneamente o cabeçote duplo, mas eu vou reduzir muito o tempo de setup. Por isso que é um equipamento projetado para Pipe Shop. E o outro equipamento, né, que substitui a Pipe Pro 450 para aplicação de campo, eu colocaria o equipamento que eu citei agora há pouco, a XMT 350 Field Pro.
tá? Esse equipamento que substitui a Pipe Pro 450. Ela tem exatamente a mesma lógica de programação, ela tem exatamente vamos dizer assim, a mesma funcionalidade, com a vantagem que a XMT Field Pro ela trabalha com a tecnologia Arc Reach, então você não precisa de cabo de comando, diferente da Pipe Pro que usava dois tipos de cabo de comando, né? Um cabo em Y e um cabo VoltSense, né? Esse equipamento já não precisa mais disso. E você tem todas as curvas, como RMD, pulsado, biconvencional, arame tubular, tudo ali fácil para setar, tá? Tá. O Rock, aí eu vou pedir, né, pro Walter, no canal da Venta a gente tem lá um vídeo falando dela, aí você dá uma olhada lá, mas praticamente é isso, a Pipeworks 400 e a XMT Field Pro, que na Venta você tem tanto para locação e venda. O Thiago, _S, _M, ele até falou boa noite, mas boa tarde. O sistema RMDW está previsto, permitido para passes de raiz ou enchimento pelas normas ASME, AWS, Petrobras? Quais as limitações de utilização para essas normas? O Rock, a gente só tem 3 minutos. Então, assim, eu sugeria, sim, está permitido, certo? Curto-circuito controlado. Está permitido. Curto-circuito controlado. Abrange, dá para utilizar tranquilo, tá, Thiago? O César Motors, ele pergunta, qual máquina Mig-Mag vocês têm para oficina em geral? Eu acredito que é tanto para funilaria ou soldagem de alguma peça, restauração, porque ele é restaurador de carro, né? Qual máquina? Cara, putz. Eu indicaria Envision. Eu indicaria uma Envision. Eu indicaria Envision. Ó, a Envision XMT 350. Sim, com certeza, assim, sem dúvida. Assim, como ele trabalha com manutenção, eu já iria para XMT, porque aí, de repente, alguma coisa com TIG ali que ele vai precisar. Dá até para goivar 1/8 também. Boa. Puta, perfeito. Aí também não tem a questão da limitação da fase, trabalha no monofásico, trabalha trifásico. Então, assim, equipamento extremamente versátil para muitas aplicações. Assim, putz, ele cobre justamente esse tipo de situação, entendeu? Quando você precisa de um equipamento que cubra muitas aplicações, e você, em vez de ter 3, 4 equipamentos, você tem um só que cobre tudo. Eu acho que, poxa, respondendo aí pro César, né? Eu acho que eu indicaria para ele a XMT. César, www.aventa.com.br, você vai ver lá os equipamentos, o vídeo. Rock, a gente está em contagem regressiva. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam. Rock, agradecer você no nome da Aventa, a Miller. Lembrar que nós estamos no YouTube, Aventa, no Facebook, no Instagram. Logo mais teremos outras lives. Agradeço novamente e vamos para cima. The Power of Blue Aventa. Um abraço a todos aí que assistiram. Um grande abraço nosso aí. Também millerwelds.com. E até a próxima. Muito obrigado, Oswaldo, pela oportunidade. Vou dar um abraço pro Geldo, cara. Grande Geldo, grande amigo. Muita experiência aí, muita bagagem. Agradecer a galera que acompanhou o Rock. Obrigado, hein, cara. Foi show. Valeu. Tchau. Agradecer a todo mundo aí.